Aleluias. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Como é bom estar na presença desse Deus. Eu sei que alguns, como eu, estão ainda com ressaca, né? Da vigília de ontem à noite. Mas, como é bom, né? Poder estar na presença. Oi. Ok. Como eu já falei, meus irmãos, como é bom estar nessa noite aqui na presença desse Deus. Eu sei que muitos de vocês, como eu, estão cansados, né? De uma madrugada que passamos ali na presença do nosso Deus. Mas, como é bom, de fato, buscar Deus, como é bom nos enchermos dessa presença tão gloriosa que é a presença do nosso Pai. Eu quero nessa noite compartilhar com você a palavra. Eu tenho certeza absoluta que Deus ele irá falar, que Ele irá ministrar os nossos corações. Então eu quero te pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Esther. Abre tua Bíblia aí no livro de Esther. Compartilha comigo essa palavra nessa noite. Abre Esther capítulo 6. Livro de Esther capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, isso. Vamos lá, vamos ler. Esther, capítulo 6, versículo de número 1, que vai nos dizer: naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinha planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o servia responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca, e que ele, Amã, lhe havia preparado. Eu quero convidar você para você curvar sua cabeça comigo. Eu quero orar contigo. Pai, muito obrigado por estarmos nesse lugar. Muito obrigado por tua bondade. Muito obrigado por teu amor, por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Fala conosco nessa noite de uma forma poderosa. Fala conosco nessa noite de uma forma muito intensa. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Que a tua palavra ela venha como bálsamo, que ela venha trazer refrigério, que ela venha nos trazer edificação, que venhamos sair nessa noite diferentes, que venhamos sair nessa noite renovados através da tua palavra. Eu te oro em nome de Jesus. Eu quero falar com você nessa noite acerca do agir invisível de Deus. Mas para eu falar acerca desse assunto contigo,
eu preciso contextualizar você acerca desse texto que eu li. Eu preciso lhe deixar informado de toda essa história, para que nós venhamos compreender o texto que nós lemos. Essa é uma das histórias mais belas que eu a considero em todas as Escrituras. Porque o livro de Esther foi um dos livros que houve bastante turbulências, assim possamos dizer, acerca se ele faria parte ou não do cânon sagrado. Se ele estaria entre os 66 livros considerados de fato inspirados por Deus. E o livro de Esther foi um dos que mais teve turbulência, que mais houve discussão. E sabe por quê? Porque no livro de Esther não aparece o nome de Deus. No livro de Esther não aparece a palavra Jeová, Yahvé. Mas o livro de Esther, ele é repleto de uma ação invisível de Deus. Por isso é que minha palavra nessa noite, ela tem como tema o agir invisível de Deus. E para você entender todo esse agir invisível de Deus, tudo que eu quero falar, necessário se faz nós de fato observarmos todo o contexto que enreda, que cerca essa carta, que cerca na verdade este livro. Tudo começou quando o rei Assuero, o grande rei Assuero, dominava a Índia, a Ásia, quando ele resolve fazer um grande banquete. Um grande banquete de 180 dias. Naquele banquete ele convidou todas as outras nações, seus governadores, seus prefeitos, as pessoas que lideravam com ele. Ele convidou todos e a ordem era o seguinte: dê aos meus convidados tudo o que eles quiserem. Perante esses 180 dias, eles vão se aproveitar, beber, se deliciar de tudo que nós temos aqui. Porém, o texto nos diz, a história nos diz, que depois de 10 dias, o vinho já solto, o rei agora ele manda trazer a sua presença para ele apresentar diante dos seus convidados o que ele considerava uma das coisas mais belas que ele tinha, que era a sua rainha Esther, sua rainha Vasti. Ele manda buscar a rainha, só que a rainha, ela, de uma forma desrespeitosa, ela diz que não vai comparecer, não vai atender o convite feito pelo rei. O rei fica enfurecido naquele momento, e ele vai conversar com os seus conselheiros acerca do que fazer, acerca do comportamento de sua rainha. E os seus conselheiros disseram: olha, meu senhor, infelizmente o senhor não pode tolerar esse comportamento dela, porque as demais mulheres irão dizer: se a rainha não atende ao rei, porque nós iremos te obedecer. E naquele momento ela é destituída do seu cargo de rainha, da sua posição de rainha. E agora é feita uma convocação para que todas as moças virgens pudessem, perante 12 meses, perante um ano, se preparassem para que pudessem, depois de um ano de preparação, de cuidado com a pele, de cuidado com sua estética, pudesse assim comparecer diante do rei, e assim o rei poder escolher uma nova rainha para o seu reinado. Dentre todas as moças escolhidas estava Esther. Esther não era daquela nação. Esther tinha sido levada para aquele país quando o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, levou os hebreus como cativos para a Babilônia. Passou-se o tempo, estava lá. Ela era uma hebreia, uma judia, entre um povo que não era o seu. Porém, quando ela foi levada ao palácio, o seu tio Mordecai disse: olha, minha filha, não revele a sua nacionalidade, não diga de onde você é, fique calada, fique quieta. E conforme a orientação do tio, ela fez. Nesse mesmo processo ou período, o tio dela, que pelo que entendemos, ele tinha
um trabalho dentro do palácio. Certo momento, Mordecai, ele ouve 2 eunucos planejando matar a vida do rei. Naquele momento ele ouve aquele comentário daqueles eunucos, e ele comenta com a Ester. Ele diz: olha, comente a Ester que existe 2 homens que planejam tirar de fato a vida do rei. Aquela informação, não se sabe como, mas ela foi parar aos ouvidos do comandante da guarda, Amã. E naquele momento, Amã, ele toma as providências e ele prende, ele executa os 2 homens que de fato estava tramando contra a vida do rei. Diante desses episódios, Amã ele conseguiu um grande destaque diante do rei. Ele conseguiu um grande respeito diante do rei. E a partir daquele momento ele começou a ser o homem que sentava na mesa do rei, o homem que tinha intimidades com o rei. O rei começa agora a exaltar, a honrar. Afinal de contas, ele como general tinha dado cabo dos 2 homens que tramavam contra a vida do rei. Então ele começa a pegar destaque, ele começa a pegar confiança diante do rei. O rei começa a honrá-lo. E as pessoas, quando Amã ele ia entrando no palácio, as pessoas se prostravam diante de Amã. Porém, a Bíblia é bem clara quando nos diz que Mordecai ele não se prostrava. E quando interrogado acerca de por que ele não se prostrava diante do general, ele dizia: eu sou hebreu, e um hebreu não se prostra diante de outro homem, eu só me prostro diante do meu Deus. E essas informações chegaram aos ouvidos do comandante. E naquele momento, aquele comandante começou a desenvolver uma ira, um furor muito grande contra Mordecai. E não somente contra ele, contra todos os judeus. E como ele estava em um ótimo relacionamento com o rei, conversando com o rei, ele diz: meu rei, existe um povo na nossa nação que não cumpre as nossas ordens, são desobedientes ao que nós criamos. Ele não falou qual era a lei, ele não falou que a lei se referia ao se prostrar diante dele. Ele apenas falou para o rei que existia um povo que estava sendo desobediente, que não cumpria a lei estabelecida no rei. E ele diz: olha, eu sugiro que nós venhamos executar, matar todos eles, para que isso não venha se divulgar, não venha se espalhar, e daqui a pouco nós temos um reino totalmente onde as pessoas não estão obedecendo o que nós criamos como regra. O rei pega seu anel e carimba um indulto, entrega nas mãos de Amã e diz: execute, mande executar este povo, mande matar esse povo, mande destruir este povo. Quem era esse povo? Os hebreus, os judeus que habitavam naquela nação. Quando esse comentário, quando essas informações chegaram aos ouvidos dos hebreus, queria que colocassem rapidamente aí, capítulo 4 e versículo 3. Quando eles tomam conhecimento desses fatos, esse povo começa a entrar em desespero. Porque imagine se porventura saísse uma lei hoje, e a lei decretasse o seguinte: todo cristão será executado. Todo cristão que declarar sua fé em Deus, em Jesus, será executado, será destruído, será morto por conta de sua fé. Provavelmente nós entraríamos em desespero. É natural. Nós iríamos automaticamente entrar em pânico. E é justamente isso que acontece nesse contexto dessa história. Capítulo 4, verso 3. Quando o povo ele tomou conhecimento de toda essa história, o povo começa a entrar agora em pânico. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando o povo toma conhecimento,
do que estava sendo planejado. O povo começa agora a entrar em um processo de lamento, de pranto, e eles começam agora a jejuar, eles começam agora a orar, eles começam a clamar: misericórdia tem de nós, ó Pai. E naquele momento Mordecai, ele manda comunicar a Esther. Ele diz: olha, Esther, talvez você esteja dentro do palácio e você não está sabendo o que está acontecendo aqui fora, mas existe uma lei que foi acionada pelo próprio rei, e que Amã está espalhando em toda a província da Ásia. Todo o nosso povo será executado, nós seremos exterminados. E naquele momento ele intercede, ele diz: olha, intercede ao rei por nós. Porém existia uma lei que era direcionada à rainha, e que lei era essa? A rainha não poderia entrar na presença do rei a não ser que ela fosse chamada. E ela manda responder a Mordecai e diz: olha, nós estamos numa situação bem complexa agora, porque fazem mais de 30 dias que o rei não me manda, não me convida, não me chama. E se eu entrar na presença do rei sem ser convidada, o rei pode muito bem mandar me executar. Se ele levantar o cajado, eu serei executada. Mas se eu achar graça diante dele, ele pode me receber. Orem por mim, porque eu vou entrar na presença do rei, mesmo sem ser convidada. Aquela rainha, ela aparece justamente em um momento que o rei estava com o seu comandante, bebendo. E ela aparece quando o rei observa a sua rainha. Ele fica muito feliz em observá-la, e ele diz: o que queres, minha rainha? Qual é o teu pedido? Se tu me pedir a metade do meu trono, eu te darei. A metade do meu reino, eu te darei. E ela diz: não, meu senhor, eu não quero a metade do seu reino. Eu quero apenas preparar um banquete, e gostaria de lhe convidar, você e o general, para que amanhã compareçam na minha residência, no meu lugar, para que vocês possam estar ali comigo. O rei diz: com certeza estaremos lá. Ficou tudo muito marcado. Nesse processo, Amã, ele volta para casa, comenta com sua esposa como estava sendo honrado diante do rei. Comenta com sua esposa que a rainha Esther preparou um banquete e só convidou a ele e o rei, 2 homens dignos, somente eles 2. Ele estava muito feliz com tudo que estava acontecendo. Ele estava muito feliz porque ele estava sendo honrado pelo rei, e agora ia ser honrado pela rainha. Afinal de contas, um convite para um jantar e um banquete, só ele. Então ele sentiu-se de fato muito digno, muito honrado. Só que algo incomodava o coração desse general. E o que incomodava o coração desse general era justamente o fato de o rei estar honrando, a rainha está aparentemente honrando, porque um judeu não se prostra diante de mim. E naquele momento a mulher dele dá um conselho junto com alguns amigos e diz: olha, tu és um homem de autoridade, o rei assina, carimba o que você pede. Mande fazer uma forca de 22 metros de altura em praça pública em frente à nossa casa, e amanhã de manhã vá no palácio e peça autorização ao rei e execute esse homem, e todos vão ver o quanto você é respeitado. Quem não se prostrar diante de você vai ser executado. E ele gosta daquele conselho da esposa, e ele parte no outro dia para conversar com o rei e pedir autorização ao rei. Aí justamente nesse processo que ele vai dormir, o rei tenta dormir, é o capítulo 6 que nós lemos. Nessa madrugada que ele estava se planejando para no outro dia pedir a cabeça de Mordecai. Apanha por gentileza. Nessa mesma noite, se eu não tivesse fechado, ia ser água à vontade, né? Nessa mesma noite que ele pede, que ele está planejando, e ele vai dormir para no outro dia pela manhã comparecer diante do rei. Nessa mesma noite, o texto que lemos nos diz que o rei não conseguiu dormir. O rei perdeu o sono, levantou-se pela madrugada, foi para a biblioteca,
para o lugar onde ficavam os escritos, as crônicas, os relatos de tudo que acontecia no reino. E por acaso ele vai lá, porque tudo que acontecia no reino era registrado. Tudo. Ao rei, de repente, ele, na sua imensa biblioteca, ele está lá e ele pega um livro. E naquele livro que ele pega, ele abre a página. E quando ele abre aquela página, os seus súditos começam a ler para ele. E começam a ler justamente: no dia tal e tal, 2 homens planejavam contra a vida do rei, mas Mordecai comunicou aos guardas para que fosse tomada a devida providência. Aí ele diz: o que foi feito a esse Mordecai, que descobriu a trama contra a minha vida? Aí o leitor começa lendo e diz: não foi feito nada a este homem. E naquela madrugada, enquanto Naamã dormia, ansioso para amanhecer o dia, para poder pedir a cabeça de Mordecai, naquela noite Deus estava trabalhando no invisível, no oculto. Ninguém estava acordado, mas Deus estava trabalhando em prol dos filhos seus. Cara, essa história é uma das histórias mais extraordinárias que eu vejo nas Escrituras, porque ela nos mostra que existem momentos nos quais aparentemente parece que Deus não está nem aí para nós. Existem momentos que parece que Deus não está nem um pouco preocupado com a nossa existência. Os problemas, os turbilhões estão vindo. Esse povo estava totalmente angustiado. Um decreto tinha sido estabelecido, assinado pelo anel do dedo: vocês vão morrer, vocês vão ser destruídos. Aparentemente não haveria possibilidade disso ser revogado. Afinal de contas, um rei não poderia voltar na sua palavra. Mas quando tudo aparentava estar tudo perdido, na madrugada Deus trabalhava. Na madrugada Deus agia. Na madrugada Deus se movimentava, fazendo com que aquele homem, aquele rei, lesse justamente o que Deus queria que fosse lido. Que ele pegasse justamente o livro que de fato Deus queria que ele lesse. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite e o seu coração esteja um tanto quanto preocupado. Talvez o seu coração esteja cheio de aflições, de tribulações, de angústias, por uma razão ou outra. Porque eu sei que algumas informações roubam a nossa paz. Algumas informações tiram a nossa tranquilidade. Quando chega a informação que é negativa, quando chega a informação que não iremos conseguir, nós perdemos o equilíbrio. E muitas vezes, mesmo confiando em Deus, a gente fica totalmente sem saber o que fazer, angustiado, triste, cabisbaixo, desanimado, porque afinal de contas nós somos seres humanos. E é justamente isso que estava acontecendo. Mas eu entendo que quando de fato nós confiamos em Deus, por isso é que a Bíblia vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que esperam em Deus. Então eu quero dizer para você aqui de uma forma bem direta, de uma forma bem clara. Você pode até não estar percebendo, você talvez não esteja nem sequer vendo Deus trabalhar. Aparentemente não há trabalho algum. Aparentemente ninguém está se movendo em prol da tua causa. Aparentemente parece que você infelizmente vai perder. Aparentemente parece que nada vai dar certo. Mas eu quero te dizer que você talvez não esteja observando, vendo com os teus olhos, mas existe um Deus no céu dizendo: não se preocupe, nada está fora do meu controle. Porque quando de fato nós buscamos Deus com o nosso coração, quando nós inclinamos nosso coração para Deus, Deus não rejeita o clamor de um filho seu. É justamente isso que acontece. Então, voltamos para a história. Está aqui agora. Mordecai provavelmente nem conseguiu dormir sabendo que ia ser executado. Do outro lado, na mesma noite,
Está o comandante ansioso para que o dia amanheça. É tanto que ele chega no palácio na madrugada, logo cedo, porque ele estava ansioso em chegar diante do rei e pedir a cabeça, e de fato pendurar, executar, matar Mordecai naquela forca que ele tinha feito. Mas do outro lado está Deus também trabalhando. E naquele momento Deus estava tirando o sono do rei. Aí quando o rei está lendo, aí ele ouve um barulho no pátio. Ele diz: quem está aí? É o comandante Amã que chegou. Amã já chegou? Já, madrugou. Manda chamá-lo. Aí Amã entra. Pois não, meu senhor. Aí ele diz: Amã, o que deve ser feito ao homem, o que deve ser feito ao homem que o rei almeja honrar? O que veio ao coração de Amã? Quem é esse homem? Quem é o homem que o rei quer honrar? Quem é o homem que tem autoridade de pedir algo e ele assina? Esse homem sou eu. O coração dele se enche de glória, se envaidece. E ele, pensando que era ele começa a dizer: meu senhor, esse homem que o senhor almeja honrar, o senhor deve fazer o seguinte: pegue as vestes reais, aquelas que o senhor usa, pegue o seu cavalo, pegue a sua coroa, coloque nesse homem, pegue o seu melhor soldado, o homem de confiança, e mande esse homem puxar o cavalo com a pessoa que o senhor quer honrar em cima, dizendo: esse é o homem a quem o rei deseja honrar. E mande andar por toda a cidade puxando ele: esse é o homem a quem o rei deseja honrar. Mande fazer isso com esse homem. Ele olha para Mordecai, ele olha para Amã e diz: faça isso com Mordecai, e não omite nenhuma regra do que você falou. Eu quero por completo. Aquele homem murcha diante do rei, porque o rei fechou as brechas. Eu quero que você faça tudo o que você de fato falou. O rei não sabia de nada. Aquele homem precisa sair agora da presença do rei. Manda buscar Mordecai. Lembre-se, ele foi falar para o rei para pedir a cabeça de Mordecai. Mas quando chega lá, Deus tinha se antecipado. Quando chega lá, Deus tinha chegado primeiro, porque Deus nunca se atrasa. Deus nunca vai chegar em segundo lugar. Deus nunca vai chegar depois. Nós temos que aprender a confiarmos em Deus, entendermos que nós servimos a um Deus que que Ele é Senhor absoluto, que Ele tem domínio em suas mãos. Ninguém nunca chegou diante primeiro de que Ele, porque Ele é Senhor do tempo. Na realidade Ele é atemporal. Ele não está submisso ou preso ao tempo. E agora Mordecai é convidado a ir ao palácio. E quando chega lá, ele diz: olha, veste essa roupa. Que roupa é essa? É a roupa do rei. Bota essa coroa, que é a coroa do rei. Mas como assim? Que cavalo é esse? É o cavalo do rei. Monta nele. E quando ele menos espera, porque o melhor general, o melhor homem, era o general Amã. Aí Amã agora pega o cavalo e começa na rua: esse é o homem a quem o rei deseja honrar. Esse é o homem a quem o rei deseja honrar. E aquele cara vai para casa depois. Chega em casa abatido, porque ele saiu de casa. Ele preparou uma forca para pedir a cabeça de Mordecai. Mas nesse intervalo que ele ia, Deus já tinha chegado. E Deus preparou tudo. E aquele que ele queria matar, na realidade, ele teve que honrá-lo. Eu não sou muito de dizer frases como essas, mas entenda: existem momentos que muitos irão preparar algo contra você. Mas quando nós estamos em Deus, quando nós estamos blindados em Deus, protegidos em Deus, no centro da vontade de Deus, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por isso é que o salmista Davi, ele escrevendo, ele diz: prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários, e o meu cálice transbordará. Salmo 23. No contexto ali, o comentarista Champlin, ele vai dizer que quando Davi escreveu aquele salmo,
Quando ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e o meu cálice transbordará, ele estaria pedindo a Deus algo que era feito entre o povo da época. Existia um costume, ou uma cultura, uma regra dos povos mais antigos, que se porventura eu chegasse em uma cidade, e naquela cidade eu tivesse um parente, alguém que era meu amigo, enquanto eu estivesse debaixo da proteção daquele meu amigo, daquele hospedeiro, ninguém poderia tocar em mim. Mais ou menos, eu quero ilustrar para você entender o que eu quero falar. Vem cá, Batista, vem cá, Pedro. Vem cá, Eric, por gentileza. Era mais ou menos o seguinte: Pedro vai ser o menino que eu vou utilizar. Digamos que eu sou o senhor de uma pequena cidade, eu, Paulinho. Aí na minha cidade chegou Pedro, que é um rapaz que eu tenho um grande apreço por ele. Aí Pedro chegou na cidade, eu peguei Pedro, trouxe Pedro para minha casa. Só que nessa cidade existem muitos inimigos de Pedro. Batista é um inimigo de Pedro, Eric é um inimigo de Pedro, e almeja destruir a vida de Pedro. Só que a lei, ou a regra, a cultura da época, dizia o seguinte: enquanto Pedro estiver sobre a proteção do hospedeiro Paulinho, ninguém toca nele. Era a regra. Por isso é que quando os dois homens chegam na casa de Ló, o povo, eles queriam invadir, mas eles não invadiam, porque estava dentro da casa de Ló. Eles ficavam por fora, mas eles clamavam: me dá ele, coloca ele para fora. Mas eles não invadiam, porque a regra era cultura, era lei, e não se poderia quebrar isso. Então o que é que Davi está dizendo? Eu estou debaixo da proteção do hospedeiro. Então, como eu estou debaixo da proteção do meu hospedeiro, tu preparas uma mesa, porque acontecia o seguinte: eu trazia Pedro para minha casa, eu dizia: Pedro, bora nos banquetear. Eu preparava uma mesa cheia de comida. Aí eu sentava com Pedro, as janelas abertas, os inimigos ficavam olhando pela janela, mas não podia fazer nada. E eles tinham que contemplar, eles tinham que engolir seco, vendo Pedro na minha casa. Eles querem pegar Pedro, mas não poderiam pegar, porque Pedro está sob minha proteção. Então, enquanto ele está na minha proteção aqui, ele desfruta. Por isso que ele vai dizer: prepara-se para mim um banquete diante dos meus inimigos, e o meu cálice transbordará. O que o salmista queria dizer? Se um homem pode proteger o outro, imagina Deus, o quanto Ele pode nos proteger. Então, quando você está debaixo da proteção de Deus, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Por isso aqui o escritor do Salmo 91, ele vai dizer que nenhum mal chegará à tua tenda, porque você está protegido por aquele que é Senhor absoluto. Pode ir para lá. Naamã voltou para casa triste, humilhado, porque afinal de contas queria acabar com a vida de Mordecai, mas infelizmente foi humilhado publicamente. Só que ele tinha feito uma forca. E lembre-se, tinha sido feito um convite pela rainha Esther, para no outro dia eles comparecerem diante. No outro dia ele comparece. No outro dia ele vai lá diante da presença do rei. No outro dia ele vai para o palácio e ele comparece no banquete que a rainha Esther tinha feito. Quando chega lá, o rei mais uma vez olha para sua rainha e diz: o que tu queres que eu te faça? Porque se você me pedir a metade do meu reino, eu te darei. E ela diz: meu senhor, porque o Senhor atentou contra a minha vida e a vida do meu povo? Porque o Senhor resolveu destruir por completo a nós? Não seria mais digno nos vender como escravos? E o rei, sem saber, diz: como assim, minha senhora? Quem atentou contra a tua vida? E ela aponta o dedo e diz: esse homem aí. O decreto que você assinou sem saber era para a minha destruição e a destruição do meu povo. Naquele momento o rei se encheu de ira e disse: como assim? Como você me levou a eu tramar contra a minha esposa, contra a minha rainha? Ele chama os guardas e diz: prenda este homem.
Aí um dos guardas diz: meu senhor, deixa ele falar uma coisa. Ontem ele mandou fazer uma forca de frente à casa dele, e mandou fazer a forca para matar o homem que o senhor honrou. Ele se enche mais de ira e diz: enforque ele na forca que ele fez. Resultado: o homem que planejou acabar com a vida do servo de Deus foi totalmente desmoralizado, publicamente, em praça pública, e literalmente caiu na cova que ele mesmo cavou. O que eu observo e aprendo com essa história? Eu aprendo que Deus, Ele é aquele que trabalha quando muitas vezes nós achamos que Deus de fato está em silêncio. Deus, Ele é aquele que trabalha quando nós não estamos vendo o seu agir, porque nós somos levados a simplesmente acharmos que Deus só trabalha quando há uma profecia para a nossa vida, que Deus só trabalha quando há uma movimentação sobrenatural. Mas não, o nosso Deus é um Deus que, quando nós clamamos a Ele, quando nós inclinamos nosso coração para Ele, Ele não rejeita as nossas orações. Nós lemos o capítulo 4, versículo 3, que aquele povo, quando tomou conhecimento de tudo que estava para sobrevir sobre eles, eles entraram na presença de Deus, eles rasgaram suas vestes, eles se humilharam diante do Senhor, eles jejuaram, eles oraram, eles clamaram, pedindo misericórdia ao Senhor. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Eu não sei as tribulações, dificuldades que sobrevêm sobre tua vida, mas se você precisa de um agir sobrenatural, faz o que esse povo fez. Busque a Deus com todo o seu coração, busque a Deus com toda a intensidade da sua alma, busque a Deus com todas as suas forças. E esse Deus que trabalha no silêncio, e esse Deus que trabalha muitas vezes no oculto, pode ter certeza absoluta que Ele irá movimentar-se, que Ele irá inquietar pessoas irá perder o sono, para que de fato você seja honrada, seja honrado, para que de fato a vitória a qual você precise chegue de fato diante de você. Porque esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que faz muito, muito mais do que pensamos ou imaginamos. É um Deus de surpresa. É um Deus que, quando os discípulos estavam no barco com Ele, e as ondas batiam naquele barco, aparentemente o barco ia virar, os discípulos começam a entrar em pânico e diz: Senhor, acorda, acorda, não te importa que o fado de perecermos. E naquele momento o Senhor, Ele se levanta e Ele estende sua mão, e Ele diz: aquieta-te vento, aquieta-te mar. E a bonança dominou por completo toda aquela situação. Esse é o nosso Deus. É o Deus que parece que há momentos, para nós parece, existe momento na nossa vida que parece que Deus não está nem aí. Mas a grande realidade é que Deus não pode esquecer um filho seu um momento sequer. Certa vez Deus falando com o seu povo, Ele disse: pode porventura uma mãe abandonar o filho que amamenta, mas eu, Deus, todavia nunca abandonaria vocês, nunca iria abandonar vocês. Esse é o nosso Deus. É um Deus que está presente, é um Deus que cuida, é um Deus que está sempre ali, atento ao nosso clamor, à nossa súplica, à nossa oração. Então eu quero que você nessa noite volte para casa, entendendo que maior do que a tribulação, maior do que as adversidades que venham sobre tua vida, é o Deus o qual você serve. Que os teus olhos não estejam direcionados a coisas terrenas, mas que você esteja olhando para o alto, olhando para o alto, dizendo: eu sei de onde vem o meu socorro, eu sei quem é o meu Redentor, eu sei quem é o meu Pai, eu sei quem é o meu Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Coloca todas as tuas forças no Senhor, coloca os teus olhos em Deus, coloca as tuas forças em Deus, a tua confiança deposita em Deus. Porque, cara, se tem uma coisa que Deus se agrada nos seus filhos, é quando nós confiamos nele em meio às adversidades da vida. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando nós estamos diante de situações que aparentemente parece que vai dar tudo errado, e nós nos colocamos de joelho dizendo: Pai, me ajuda, me socorre.
Porque quem é pai aqui sabe. Imagine você, o seu filho chegar para você e dizer: mãe, pai, eu estou numa situação muito difícil. Eu tenho um amigo meu, ele é de Santa Catarina, e a gente falando certa vez sobre filhos. Ele é um cara muito bem equilibrado financeiramente, e ele me dizendo que quando o filho dele casou-se, ele preparou uma casa para o filho e disse: olha, a casa que estava alugada eu desocupei, mandei reformar, é para você se casar e morar lá. Depois da casa prontinha, a esposa dele disse: eu não quero a casa do seu pai, eu quero morar em outra cidade. E ele disse que ficou angustiado, mas tudo bem, a vida era deles. Aquele jovem foi morar em outra cidade. Ele reservou um dinheiro, entregou nas mãos do filho e disse: monte o seu trabalho. E esse jovem montou uma casa de informática na época. Daqui a pouco o jovem chega na casa do pai e diz: pai, eu estou todo endividado, a loja deu errado, a inadimplência foi muito alta e eu estou devendo 150 mil. O pai fica irritado por ele não estar mantendo informações, mas mesmo assim a gente foi lá e de fato ajudou aquele menino e convidou-lo: venha para perto de mim, trabalhe nas minhas lojas. O menino veio, depois voltou novamente, e quando ele volta, ele bota outro empreendimento e dá errado novamente, e perdeu tudo. E ele dizendo que teve um dia que ele foi almoçar na casa dele no domingo à tarde, e o menino tinha que voltar porque ia para casa junto com a esposa. E ele disse que quando eles saíram, ele ficou observando o filho dele andando a pé até a rodoviária, porque não tinha mais dinheiro para comprar um carro. Ele disse: Paulinho, eu tinha decidido no coração não mais ajudar o meu filho, mas quando eu vi o meu filho a pé com a esposa, o filhinho, indo para a rodoviária sem ter um carro para andar, eu fui comovido e mais uma vez chamei meu filho, montei uma loja para ele e comprei um carro para ele. O que eu entendi com isso? Eu entendi que se nós, que somos tão falhos, nós somos comovidos, nós não resistimos muitas vezes quando os nossos filhos dizem: papai, eu queria alguma coisa, papai, eu estou em uma situação muito difícil e o senhor não está sabendo, mas eu me envolvi com algo errado, eu fiz algo que não deveria fazer. O pai, ele move tudo que for possível. Há pais que vendem objetos, casas, muitas vezes para pagar dívidas de filho. E por que fazem isso? Porque são pai. Imagina o nosso Deus. Se nós chegarmos diante de Deus como esse povo chegou, dizendo: Senhor, a situação que me cerca fugiu do meu controle, a situação que me cerca hoje, infelizmente eu não tenho o que fazer, ou o Senhor me ajuda ou eu vou perecer. Se nós clamarmos a Deus com o coração contrito e quebrantado, o nosso Deus não irá rejeitar a nossa oração. Ele simplesmente irá ouvir o nosso clamor, irá se levantar em prol dos seus filhos, porque Deus de fato é um pai. Eu não sei se você, qual é a mentalidade que você tem de Deus como pai, mas saiba que esse Deus, ele não pode ser comparado à imagem humana que nós temos dos nossos pais, porque ele é um pai perfeito por excelência. É bem verdade que ele não nos mima no sentido de não nos corrigirmos, mas também ele não resiste quando de fato nós apresentamos diante dele as falhas as quais cometemos. Até mesmo quando nós erramos muitas vezes, mas apresentamos a ele, ele é misericordioso para nos ajudar. Para encerrar, eu não me lembro o ano, mas houve um ano, eu acho que foi naquela crise mundial de 2008. Naquela crise eu perdi muito dinheiro naquele período, e muitas pessoas me devendo, e eu estava totalmente sem saber o que fazer. E diante de algumas situações loucas, eu resolvi contratar algumas pessoas para fazer cobrança para mim. E eu contratei dois rapazes para fazer cobranças.
E eu sabia que o método que eles escolhiam para cobrar não era o método da justiça, era o método da pressão. Mas diante da situação, eu queria resolver os problemas e me esqueci de Deus e me apeguei à força humana. Por isso que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, ou seja, na força do seu poder, no seu braço. E eu contratei aqueles rapazes e mandei ele fazer algumas cobranças para mim. E dentre essas cobranças que eles foram fazer, tinha um rapaz que me devia 15 mil reais. E eles passaram o dia na porta daquele rapaz. O cara, infelizmente, não era uma pessoa que tinha uma índole lá tão admirável. E quando foi à noite, esse cara me liga, eu estava num culto, era uma quinta-feira inclusive. E esse cara me liga e diz: olha, você mandou me cobrar, vai para frente da tua fábrica que eu vou te pagar lá. Eu disse: tranquilo, vou para lá. Naquele intervalo, a irmã dele me liga e diz: Paulinho, meu irmão lhe ligou, não vá para lá, porque ele passou o dia hoje com alguns elementos e eu acredito que não vai ser, ele não vai te pagar, vai dar confusão isso. Mas eu estava na minha arrogância, confiando no meu braço. E naquele momento terminou o culto, eu peguei meu carro, em vez de ir para lá, eu fui pegar os 2 meninos para colocar eles dentro do carro para fazer minha segurança. E quando eles entrando no carro, ele disse: Paulo, é para ir armado? Eu disse: não, armado não. Deixa a arma em casa, eu quero apenas que você vá fazer minha cobertura, minha segurança corporal. E quando a gente chegou naquele ambiente lá, tinha um carro preto parado, tinha um carro dele. E na hora que eu desci do carro, já começou a dar confusão. E naquele momento que começou a dar confusão ali, a polícia civil estava ali. E a polícia naquele momento sai do carro, dá tiro para cima, manda todo mundo deitar-se no chão. E estava eu, o presbítero Ivonaldo naquele dia, e os 2 meninos. E naquele momento ali a gente fica numa situação totalmente constrangedora. Ele agora como vítima, acusando que eu queria tirar a vida dele. E naquele momento ali a gente é levado para a delegacia. Chegou um tenente na época lá. O tenente disse: vamos para a delegacia, o delegado vai ouvir vocês e o delegado vai saber fazer o devido julgamento. E naquele momento que eu entrei no carro, eu fiz uma oração a Deus. Eu disse: Senhor, me perdoe por eu ter usado meu próprio braço, por eu ter confiado no homem para resolver questões como essa. Eu disse: Senhor, se depender a partir de hoje, eu perco tudo que está em aberto, mas eu não movo mais um braço, eu não movo mais uma palha. Se eu tiver que resolver um problema, será a partir do joelho diante de ti. E fiz aquela oração e fui para a delegacia. Quando fomos chegando na delegacia, a Rocan chegou e tinha um tenente na Rocan. E o tenente perguntou o que aconteceu. E contaram a situação. Não, esse rapaz ali deu queixa desse, que no caso contra mim, que eu estava querendo tirar a vida dele e tal. O tenente olhou para a cara do cara e fez: ele está de quê? Ele está de carro. Reviste o carro dele? Não, mas ele é quem prestou a queixa, ele é a vítima. Mas reviste o carro dele? E eles foram lá e começaram a revistar o carro do cara por completo. Levantaram o capô. Quando levantaram o capô, embaixo da bateria um 38. O policial deu uma tapa na cara desse cara, que ele caiu na hora. Disse: um vagabundo como você querendo se passar por vítima aqui. E naquele momento eu fiquei sem entender. O delegado disse: meu filho pode ir para casa agora, você está liberado. Eu entendi naquele momento que Deus, Ele usou de misericórdia comigo. Apesar de eu ter feito coisas erradas no sentido de confiar no meu braço, apesar de eu querer resolver os meus problemas na minha própria capacidade humana, no meu jeito, mas quando eu entrei no meu carro e eu fiz uma oração ao Senhor, Deus disse: meu filho, apesar de você ter errado, ter falhado, eu não vou te deixar sozinho nessa. Porque o meu temor era: no outro dia vai estar lá presbítero fulano de tal, é envolvido com tentativa de homicídio, E naquele momento meu nome nem sequer apareceu. E o que eu descobri naquele momento? Na hora que ele me liga, que eu estava na igreja, voltando agora à história, ele diz: vai lá para a tua fábrica. Ele não estava lá, ele estava de frente à igreja dentro de um carro. E na realidade ele estava armado, ele ia me pegar no caminho para ir para lá. Só que em vez de ir para a fábrica, eu fui para o São Miguel buscar os meninos. Aí quando ele percebeu que eu ia buscar os caras, ele voltou e foi para a delegacia dizendo que eu estava com 2 caras dentro do carro armado, porque ele sabia que os caras andavam armados.
Vocês estão entendendo? Então ele armou toda a situação para de fato me desmoralizar. Mas mesmo diante de tudo isso, eu pude perceber o quanto de fato Deus foi misericordioso para comigo. E a partir daquele momento eu disse: Senhor, se eu tiver que receber alguma coisa, será através do teu agir. Eu lembro que tinha um rapaz que me devia um dinheiro, ele era do Macapá. Ele disse: Paulinho, eu quero te pagar, mas eu não tenho um cheque, não tenho cartão, não tenho nada, mas eu quero te pagar. Meu nome está todo sujo. E eu disse: cara, vamos fazer o seguinte: boleto bancário, não precisa ter nome limpo para pagar. Eu vou te mandar meio mundo de boleto bancário e tu paga eles aí. O cara pagou todos os boletos bancários. Não ficou me devendo um centavo. E todas as pessoas que de fato, que eu comecei a apresentar a Deus em oração, Deus de fato agiu. Que nós vamos entender que existe um Deus, que quando nós clamamos a Ele, Ele se levanta em prol das nossas questões. Então eu não sei como aqui você chegou nessa noite. Eu não sei quais são os problemas, as angústias que te cercam. Mas eu quero que você entenda: se nós de fato fazermos o que este povo fez, diante de informações, diante de sentenças, olha, vocês vão ser destruídos, não há nada que vocês possam fazer. Ele disse: existe sim. Existe algo que nós podemos fazer. É orar e clamar ao nosso Deus. Então, quando o médico chegar para você e dizer: está aqui a sentença, infelizmente não há o que fazer, você vai dizer: existe sim, doutor, o que fazer. Quando alguém chegar para você e dizer: ó, não tem mais solução, você vai dizer: existe sim, porque o meu Deus é o Deus que do nada faz tudo novo. Ele é aquele que reconstrói. Ele é aquele que de fato endireita. Ele é aquele que de fato faz as coisas imperfeitas se tornar perfeita, quando de fato nós confiamos em Deus. Que o seu coração, que a sua fé esteja nessa noite voltada, direcionada, colocada em Deus. Que os nossos olhos estejam em Deus. Porque quando nós como igreja, como filhos, olhamos para o alto e não para as adversidades que estão diante de nós, Deus faz o impossível se tornar possível. Se coloca em pé, eu quero orar contigo. Curva sua cabeça. Vamos orar? Desliga um pouquinho as luzes. Eu não sei como aqui você chegou nessa noite. Eu não sei quais são as angústias que dominam o teu coração. Mas eu quero que você saiba que existe um Deus que trabalha quando nós estamos dormindo, quando nós estamos totalmente despercebidos. Deus está trabalhando. Por isso é que não tem coisa melhor, não existe nada melhor do que servir a Deus. Porque quando nós temos Deus como nosso auxílio, nos momentos de aflições, quando ninguém pode nos socorrer, quando aparentemente tudo vai dar errado, existe a possibilidade de realmente sermos acudidos. Curva a tua cabeça comigo. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, aqui estão teus filhos. Eu não sei como eles aqui chegaram, mas eu sei que tu és aquele que conhece, que sonda mentes e corações. Que teus filhos nessa noite, eles possam olhar para o alto, olhar em direção aos céus. Talvez eles tenham chegado aqui e o coração deles estejam tão aflitos, tão preocupados com o amanhã, tão preocupados com as notícias que chegaram e foram negativas. Que nesta noite o Senhor venha renovar a nossa esperança em Ti. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor nos leve a olharmos para o alto, a entendermos
que o Senhor não está dormindo, que o guarda de Israel não dormita, que nessa noite devemos ser de fato levados a entendermos que quando aparentemente tudo vai dar errado, na realidade tudo está no controle das tuas mãos. Eu quero te pedir nessa noite, Pai, em nome de Jesus, renova a fé, renova a convicção, renova a certeza dos teus filhos, que eles saibam, que eles entendam que 1000 cairão ao lado deles, 10.000 à sua direita, porque tu é quem estás com cada um de nós. Que nessa noite teus filhos sejam totalmente edificados, levados a entender que vale a pena te servir, que mesmo quando está totalmente silêncio, tu estás trabalhando de uma forma sobrenatural. Pai, que teus filhos possam presenciar, que teus filhos possam ver, contemplar o teu agir, pois nós não estamos só. Tu és aquele que cuida, tu és aquele que está ao nosso lado, tu és aquele que nos momentos que parece que o barco vai virar, tu se levanta e diz: acalma-te vento, acalma-te mar. Tu és aquele que tem o domínio em tuas mãos, porque tu és Senhor absoluto. Fala com Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Fale com Deus. Se estou cercado pelo medo, eleve seu coração nessa tu noite. Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei. Fale com ele, fale com ele. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Declare. Leva-me mais fundo do que já estive,
e minha fé será mais firme, Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és santo, ó Adore a Ele. Senhor. Adore a esse Deus que trabalha no invisível, que trabalha quando muitas vezes nós estamos totalmente dormindo, mas Ele está agindo, se movimentando em prol dos filhos seus. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Espírito de Deus, nós te glorificamos nessa noite, nós te exaltamos nessa noite. Renova nossa confiança em ti, que os nossos olhos estejam totalmente direcionados a ti. Nós vamos entender que tu és um Deus que não abandona um filho seu. Existem momentos quais aparentemente irá parecer que tu não estás conosco, mas nós vamos entender que tu és Pai, que tu és o hospedeiro, tu és aquele que nos guarda, que nos livra de todo mal. Que a tua fé, que teus olhos, que a tua confiança esteja totalmente direcionada em Deus. Aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia.